Olá pessoal, tudo bem? Eu vou tentar gravar um vídeo aqui, espero que eu não seja interrompida. Gente, é um pequeno testemunho, sabe? Talvez não seja pequeno porque eu falo muito, mas eu vou tentar falar pouco, tá? Gente, um tempo aqui na minha vida, eu acho que eu vim gravar um vídeo aqui que eu tava me queixando de algumas coisas, mas eu queria dar um testemunho, sabe? Pra você ver o tamanho da bondade de Deus e da fidelidade. Eu sempre me apeguei muito, gente, àquela parte. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu sabia que esse nada não estava falando só de coisas materiais, sabe? Quando dizia nada me faltará, ele não estava querendo só dizer que não ia me faltar comida, não ia me faltar um teto, um lugar para eu morar, ou que não ia me faltar saúde, ou sei lá, qualquer coisa assim, sabe? Eu sabia que aquela promessa ali é muito grande. Você, se ainda não recebeu essa promessa para sua vida, receba. Receba e guarde ela com muito amor dentro de você, sabendo que foi o Senhor que te disse, na palavra dele, que ele é o teu pastor. Quem é o teu pastor? Jesus. E nada me faltará. O Salmo 23, gente, depois eu posso vir aqui falar de outras coisas. Minha bateria do meu celular tá descarregando, mas pera ainda, gente, vai dar certo. Pera ainda. Eu posso vir com vocês aqui. Oh, gente. Eu posso vir com vocês. Eu vou botar aqui do ladinho, tá? O vídeo durante o momento aí vai girar, né, na tela. Mas eu quero muito gravar esse vídeo, gente. Tá muito no meu coração. Não importa se vai ficar a imagem perfeita. Mas eu quero que você entenda. Por favor, entenda isso. Entenda o Salmo 23. Tenta ver ele em partes. Eu sempre olhei essa do nada me faltará, mas eu não pensava só em comida, nem nessas coisas assim materiais, sabe? Eu sabia que não ia me faltar a presença dele, que não ia me faltar o amor dele, que não ia me faltar o cuidado dele. E foi quando de repente, gente, por um negócio, coisa aqui de família, né, da nossa família, eu me senti muito abandonada, sabe, gente? E eu não questiono, gente, as pessoas assim, dizer, poxa, não, a gente não abandonou, porque a gente tava trabalhando e não tinha tempo de te mandar um oi pelo WhatsApp. Tudo bem. Eu entendi que realmente por problemas maiores com outras pessoas, então muitas pessoas se afastaram de mim. Gente, na época foi um baque, sabe? Hoje eu entendo o propósito de Deus e eu amo as pessoas, elas mesmas que se afastaram. Amo muito elas e quero muito a felicidade delas, né? E são pessoas maravilhosas, mas que por motivos que não tá ao meu dispor, que eu não sei, a gente se afastou. E nessa época foi muito ruim pra mim, sabe, gente? Eu dizia, pronto, agora eu não tenho mais amigas. Eu lembro que eu vinha muito me queixar. Eu vinha muito aqui reclamar, sabe? Que as pessoas não me ligavam, não tava nem aí pra mim, não queria nem saber como eu tava. Até que um dia eu disse, Deus, tá bom, se foi assim é porque era melhor, era pra ser assim, era melhor pra elas, pra mim, era melhor, tá bom. Eu solto, eu deixo que o Senhor faça a sua vontade, porque a sua vontade é perfeita, é agradável, é a melhor vontade. Então, gente, pra dar um testemunho, e eu peço a Deus que o inimigo não tenha poder de, de querer atrapalhar a minha vida, né, a minha amizade, que não haja represália, Senhor, já que eu vou aqui te pedindo, que eu vou compartilhar esse assunto e que tu guardes, Senhor, a minha amizade com essa pessoa. Então, gente, nessa época, eu já tinha um canal, né, eu reclamava muito e tudo. Gente, teve um dia que eu tava muito bem, sabe, eu tava até me sentindo bem. E às vezes eu gostava de conversar com as pessoas de uma determinada fé, religião, que não veio ao caso, gente. Eram umas pessoas que não estavam nem aí pra mim. Que no caso ficavam 3 pessoas. Eram essas 2 pessoas que professam a mesma religião, a mesma fé delas, e eu. E eu tentando sempre ajudar a menina, a outra menina, porque ela ia separar, queria separar, e eu
tentando, de fato, de coração, gente, eu queria ajudá-la para que não houvesse um divórcio, né? Eu, como Deus, eu sou contrária ao divórcio, né? É certo em alguns casos, né? Mas eu tentava mostrar para ela, eu mandei ela, pedi para ela assistir o filme A Prova de Fogo. E, gente, eu me empenhei muito em ajudar essa menina. E não era de mau grado, era de coração. Eu queria muito que Deus transformasse o casamento dela. Que enquanto eu tava lutando com o meu também, eu tava tentando ajudá-la. E eu lembro que a gente passava algumas coisas junto, às vezes a gente reclamava junto que estava acontecendo, mas eu sempre tentava motivá-la a não acabar com o casamento dela, tá? Eu tentava muito, assim, eu queria muito que fosse um casamento restaurado, que fosse tudo em paz, que desse tudo certo. E enquanto eu lutava para conquistar o meu casamento, para restaurar o meu casamento, que Deus restaurasse, né? Eu ajudava ela também, eu tentava falar as coisas que Deus falava, que estava na Bíblia. Muita coisa ela já conhecia também. Enfim, chegou um momento que eu não tinha. Ela me ouvia muito no começo, sabe? Ela me ouvia. Ela até assistiu o filme que eu disse para ela assistir, A Prova de Fogo. Eu achava que ela era, sei lá, minha amiga, sei lá, que é uma pessoa que era mais ou menos amiga. E tinha outra que é da mesma religião dela, que é gente boa, uma pessoa que eu conheço há bastante tempo e é gente boa. O fato é que depois eu fiquei invisível, gente. Sabe aquela mesa que Deus diz, olha, eu não quero que tu sente mais aí? E eu não entendia isso, eu ia sentava nessa mesa. Teve um dia que chegou outra pessoa, tava eu, as duas meninas, né? E eu tentando conversar, tentando puxar a conversa, tentando ser agradável. E chegou outra, essa outra chegou assim que ela virou de costa pra mim, ela nem olhava pra minha cara, eu nem sabia quem era aquela pessoa. E eu tentava falar, gente, eu não tinha voz mais, assim, eu tentei. E chegou um tempo que era só elas duas que falavam, e eu tava ali invisível. Eu fiquei invisível, gente. E uma coisa veio na minha cabeça, Deus disse, olha, não é pra tu sentar em toda mesa. E se tiver uma mesa que esteja falando de vida dos outros, falando mal de alguém, sai da mesa. Deus, isso vinha muito forte no meu coração, vinha muito forte aqui na minha cabeça. Sai dessa mesa. Eu vou saia dessa mesa, porque se tá. Você não deve entrar na roda dos escarnecedores, porque sem querer, gente, eu sei que as pessoas estavam magoadas e eu não as julgo, gente, porque até eu fiz também isso, falei mal de pessoas. Então, tava sendo ali uma mesa a mesa dos escarnecedores, né? Isso que chamam. Então, gente, eu saí, eu ficava só, sabe? Eu ficava vendo todo mundo lá conversando. E eu ficava na minha mesa, que era do lado assim, é um parque, né? E eu ficava numa mesa solitária. Só não, que eu tava sempre conversando com Deus em pensamento. E eu não ia mais pra mesa, gente, delas. Eu parei de ir pra mesa delas. Eu parei, realmente parei, senti isso. No começo foi difícil, porque eu queria tanto, sabe? Conversar, alguém pra conversar. E eu saí da mesa dela. E eu fiquei muito triste, porque eu disse, pronto, Deus, agora eu não tenho mais ninguém de amiga, eu não tenho mais. Eu comecei a pensar nisso, eu tava me tornando uma pessoa muito dependente de conversar, de ter que estar. Sabe como um dia eu saí da mesa dessas pessoas e eu sentei em um banco e fiquei só lá. E veio uma menininha. E essa menininha eu já conheci ela de um tempo atrás. Eu falei com ela e tudo. Depois de um tempo, veio uma pessoa, a avó dela, mas é como se fosse a mãe dela, porque ela que cria. Gente, eu orava a Deus, eu dizia, Senhor, eu queria tanto conversar com alguém legal. Não era mais aquele tipo de gente lá que eu queria conversar, sabe? Uma pessoa que não me ouvia, que não, que eu fiquei invisível. Eu não queria mais ser invisível. Tá numa mesa com amigas que me viam invisível e que eu nem era considerado amiga. Mas aí Deus, na sua infinita bondade, colocou uma pessoa no meu caminho. E essa pessoa, sabe, gente, é totalmente diferente. É uma mulher madura,
É uma mulher que sofreu muito na vida, assim como eu que sofri. Tem problemas também, como eu tenho na vida, ela tem os problemas dela. A gente não fala de vida de ninguém, não fala mal de ninguém. A gente só fala das nossas coisas, das nossas vivências. E aí sim se tornou uma amizade, gente, verdadeira. Eu conheço essa pessoa, o nome dela é Márcia, uma querida, amo, amo muito. É uma amiga querida, mesmo querida do meu coração. Eu via que ela achava legal, porque eu sou sábia, porque eu conheço da palavra de Deus, mas eu conhecia ali muita coisa da palavra de Deus, e ela me mostrava nas atitudes dela o conhecimento dela da palavra de Deus. Ela fazia as coisas, ela agia de uma forma que eu achava muito bonita, ela é muito amorosa, uma pessoa que perdoa livremente, tá? Uma pessoa, gente boa mesmo. Não precisou eu passar um monte de tempo. Eu fui conhecendo ela aos poucos e eu fui vendo que ela era muito verdadeira. E é uma pessoa que eu peço a Deus que nunca ninguém, nenhum mal atrapalhe a nossa amizade. Porque como eu disse pra ela, eu quero ser amiga dela. E como ela também falou pra mim, até o resto da vida. Até quando alguém partir, sabe? Porque ela me mostrou, a gente sofreu junto, a gente tava deprimida, dias de que a gente tava deprimida, a gente conversava, dias que ela tava muito mais deprimida do que eu, e eu entendia o que ela tava passando ali, e, gente, eu me apeguei de coração, sabe? É como eu disse pra ela, se eu fosse, gente, não é me comparando, pelo amor de Deus, se eu entendo aí, mas assim, se eu tivesse o poder de abençoar a vida dela, eu abençoaria muito, porque pra mim, mas Deus é quem sabe todas as coisas, mas pra mim ela é uma pessoa que merece, sabe? E eu me apeguei de verdade, assim, não é que é aquele apego doentio, sabe? Eu entendo que se for uma fase da minha vida, mas eu sempre vou guardar ela num lugar muito especial do meu coração. E Deus, cara, ele retribuiu tudo, gente. Tudo que eu achei que eu tinha perdido, Deus me colocou de novo de volta. Hoje eu tenho uma pessoa para conversar, uma pessoa que eu confio e que eu jamais faria nada contra ela, que eu só quero o bem dela. Hoje eu tenho uma pessoa em que eu acredito, sabe, assim, eu falei no vídeo quando eu tava decepcionada e que eu não acreditava, não confiava em ninguém. Pois, gente, eu confio nela. Você diz, como pode você conhecer uma pessoa há pouco tempo e confia? Gente, não sei. Eu acho que é a alma que explica, porque pra mim não tem explicação. Mas eu posso dizer agora que eu tenho uma amiga que me considera tão quanto eu considero ela. Uma amiga que vai mandar mensagem pra mim se precisar, que vai me encontrar. Se eu precisar e ela quiser falar, conversar, eu vou estar pra ela totalmente, para ouvir o que ela tem, para aconselhar segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus. Então, assim, é uma amiga que eu quero carregar no meu coração pro resto da minha vida. Entendeu? E eu não tô sendo precipitada, gente. Eu conheci pouca gente assim na vida, poucas pessoas eu conheci assim na vida. Porque as pessoas, elas não precisam ter anos na minha vida pra eu imaginar, conhecer um pouquinho do que elas são. Se tem uma coisa que eu tenho, que eu acho, pelo menos eu acredito que eu tenho, é um discernimento de ficar olhando a pessoa, observando quando a pessoa não tá sendo verdadeira. Observando se a pessoa fala piscando ali pra outra pessoa, sabe? Observando se essa pessoa fala mal da vida dos outros pra você. Ela fala mal do outro pra você, até daquele que ela diz que gosta. Cara, esquece, ela vai falar de você. Ela vai falar de você para as outras pessoas. Então, desdenha suas conquistas. Tem inveja, aquela inveja. Então, Deus abriu meus olhos, Deus me mostrou muita coisa. E Deus afastando pessoas e eu, Senhor, eu sofrendo pelas pessoas. Porque Deus estava tirando e eu não estava suportando a dor. Mas hoje eu entendo perfeitamente. E comecei a entender, tá? Comecei a entender muita coisa. E olha, eu não sei.
eu confio no meu, não é no meu entendimento, não. Eu confio na minha alma, que se deu bem com a alma de outra pessoa. Se não é no meu entendimento eu não confio. Eu sempre vou gostar dela, porque ela é verdadeira, assim como eu sou, gente. Eu não sei mentir o que eu sou. Se eu tiver com qualquer sentimento errado, se eu tiver com raiva, você vai olhar pra minha cara e vai ver. Se eu não tiver bem, você vai saber. Porque eu mostro tudo que eu sou, assim, vem pra fora. As coisas não ficam muito ali escondidas dentro de mim, sabe? Sabe por quê? Que às vezes eu me machuco muito, ou digo muito coisa comigo mesma, que eu não sou isso, que eu não sou aquilo, porque eu não sei esconder as minhas falhas. As minhas falhas são expostas. Você só precisa conviver comigo uma semana para você me conhecer. De fato, para você me conhecer. Não, gente, eu acho que eu tô exagerando. Talvez precise um pouco mais, mas, cara, em uma semana, é bem provável, se você conviver comigo em uma semana, você vai ver mais ou menos quem eu sou. Do que eu não gosto. O que eu gosto. Como eu me comporto. Você vai ver. E eu quero aqui, de antemão, Senhor, te agradecer por essa amiga que o Senhor colocou na minha vida. E eu creio em Ti, Pai, que não vai haver nada de mal entre a nossa amizade, porque vai ser uma pessoa que o Senhor vai me usar para falar. Eu sei que o Senhor vai me usar, como o Senhor tem me usado, para falar alguma coisa para ela que ela precisa ouvir. E o Senhor vai usar ela também para ela falar para mim, para ela me mostrar as coisas. Eu sei que a gente tá uma amizade que completa, não que destrói uma outra, é que completa, que adiciona uma a outra e não que destrói. E eu tô muito feliz e muito grata por essa amizade. Então eu vim desse testemunho, porque talvez um dia daqui a não sei quanto eu venha assistir o meu testemunho. Eu sei que o inimigo pode se levantar, mas ele já está caído por terra. Deus já pisou na cabeça dele porque ele é um derrotado. Ele não vai se intrometer na minha amizade. Não vai. Ele não tem poder sobre mim, porque eu sou filha amada e que Deus tem prazer em mim. Eu sou uma filha amada de Deus e Ele tem prazer em mim. É isso que eu acredito e é isso que eu tenho fé. Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.